Muito bem, o propósito é aquilo que dá motivo de existência de algo. Então, por exemplo, qual é o propósito da existência de um trem? Eu vou apresentar para vocês hoje o propósito, que é o segundo sefira, a segunda sefira da Cabala hebraica, né? Cabala hebraica tem dois movimentos, de cima para baixo e de baixo para cima. Nós estamos no movimento aqui que eu vou usar para explicar de baixo para cima, que é o movimento de nós humanos em direção à melhoria. Ao passo que a criação foi feita de cima para baixo, né? Do Criador para a criatura criada. E nós vamos agora de baixo para cima, da criatura criada, eu, você e tudo que está aqui, em direção à perfeição. Tranquilo? Maravilha, né? Facinho, facinho. Bom, como é que isso pode ser aplicado na sua vida? Vamos entender primeiro o que é propósito. Mas como é que é propósito na Cabala? A Cabala é Yesod. Mas isso é só o nome da Sefira, o nome daquela posição, vamos falar assim. Muito mais importante do que você decorar um nome é você entender como que isso funciona, como que isso pode ser aplicado na sua vida. Muito bem, o propósito é aquilo que dá motivo de existência de algo. Então, por exemplo, qual é o propósito da existência de um trem? O que é o trem? Para que ele serve? O trem serve para transportar coisas, pessoas, né, animais, de um lugar para outro, percebe? O trem tem o propósito de transportar. Qual é o propósito do navio? Bom, o trem usa os trilhos, né, usa a ferrovia. E o navio? O navio tem um propósito muito semelhante ao trem, que é transportar coisas e pessoas, só que ele usa meios aquáticos, ele não usa estrada, mas o propósito dele é de transportar. Então, um navio que não transporta, um trem que não transporta, não tem finalidade de existir. Percebeu? Então, qual a diferença entre esses meios de cumprir o mesmo propósito? Diferenças vão ter velocidades e custos, né? Então, um avião é muito mais veloz, mas o custo é mais elevado do que os outros dois. Se considerar por via terrestre, o menor custo de transporte é o trem. E se você considerar por via aquática, o navio é imbatível. Então, assim, o transporte mais barato do mundo é navio, seguido do trem, e depois nós temos outros meios rodoviários que são caros, né? Mas o avião, se comparar o custo-benefício do deslocamento, o avião hoje já é mais barato do que o transporte rodoviário. Olha que incrível isso, hein? Para pessoas, né? Talvez não seja para objetos pesados, mas para pessoas e coisas leves, o avião é mais vantajoso. Neste momento, hein? Tudo isso pode mudar. Agora vamos lá, qual é o propósito então do professor? O professor para passar as decoreba para os alunos responder na prova? Para ensinar alguma coisa para alguém? E eu vou te dizer que não. O propósito do professor não é ensinar. O propósito do professor é estimular o outro a aprender. Então ele não ensina, ele expõe, ele traz conhecimento, ele traz conceitos, ele traz informações, né, que vão se tornar conhecimento na medida em que o aluno absorver aquilo e conseguir experimentar aquilo. Porque enquanto for uma coisa só na teoria, né, você passou um monte de teoria, depois memorizou, decorou aquilo, respondendo uma prova, isso não é aprender. Isso é só uma memória temporária, né? Que a maioria do sistema de ensino está baseado nesta memória temporária, né? Então você memoriza certas informações e depois responde numa prova essas informações que você memorizou. Não tem grande utilidade isso, tá? Muito mais importante do que você memorizar informações e responder em uma prova, é isso de fato você aprender, você transformar aquela informação em conhecimento. Quer ver uma diferença disso? Como é que fica uma diferença fácil? Você comparar com, por exemplo, andar de bicicleta e responder coisas da sua prova do ginásio lá, né? Andar de bicicleta, você pode ficar anos sem andar, você vai lembrar de novo como é que anda de bicicleta. Já o caso do que foi memorizado, você pode facilmente esquecer. Agora, aquilo que você realmente aprendeu, aquilo você não esquece. Aquilo faz parte de você.